Aqui na Grande São Paulo, na região metropolitana, nesses últimos 10 anos, se você olhar, tem vários prefeitos de cidades da região metropolitana que foram acusados de serem parte do PCC, de estarem ligados ao PCC, foram afastados, outros voltaram. Se você olhar na Grande São Paulo, quantas execuções já aconteceram em secretários municipais? Quantas? Várias. Várias. Aliás, em várias cidades da Grande São Paulo, já houve atentado a bala com mortes a secretários e também tem muito em sindicato, né? Em sindicato. Sindicato na Grande São Paulo e na capital. Quantos atentados a tiro já ocorreram? Muitos. E aí todo mundo fala, é uma luta ser dirigente sindical. Rapaz, eu nunca vi tanta gente querer ser dirigente sindical, presidente de clube de futebol, e quem entra não sai mais, e dono de escola de samba. Escola de samba também forte, né? Forte também. Quem entra nunca larga. Quem entra nunca larga o osso, cara. Mas que dificuldade que é esse trabalho, hein? Porque todo mundo que entra não quer sair. Cara. Não quer sair. Mas independentemente disso, eu acho que a questão de ter muito dinheiro é algo que contamina com muita facilidade, por um lado. Por outro lado, você tem uma facilidade, você tem um sistema de condenação e de prisão que não funciona. Isso estimula organizações internas e externas de ajudarem quem está preso. Sim. O Dr. Drauzio Varela fala o seguinte, há 30 anos, quando eu, diz ele, comecei a trabalhar nas cadeias, o Brasil tinha 200 mil presos. Hoje tem 800 mil. E a violência e a criminalidade só aumentaram. Então tem alguma coisa errada. Isso facilita o aparecimento de uma organização interna. É verdade. Que chega lá e fala assim, olha aqui. O Dr. Drauzio conta o seguinte, dentro da cadeia não tem crack. Dentro das cadeias de São Paulo não tem crack. Porque o PCC fala o seguinte, se entrar o crack aqui, quem consumir vai tomar um pau que nunca mais vai se esquecer. E quem vender vai ser morto. Não tem crack. Porque o PCC quer que as cadeias estejam inteiras e prontas para os seus soldados trabalharem. O crack vai transformar os caras em zumbi mesmo, né? Exatamente. É isso que o Dr. Drauzio conta com a experiência de cadeia que ele tem, fazendo atendimento a presos e a presas há 30 anos, né? Ele conta essa vivência, fala assim, na cadeia funciona assim, cara. Porque como é que você explica que na rua tem esses problemas enormes das pessoas que consomem crack? Porque na cadeia, onde fica todo mundo exprimido um em cima do outro, não tem crack. Porque o PCC organiza a história. O PCC é muito habilidoso em manter todas essas regras funcionando, né? As regras que eles têm são... todos os bandidos... Deve ser assim que fala. Todos os bandidos de São Paulo respeitam as regras impostas pelo PCC. E, mais uma vez, é diferente de como funciona lá no Rio. Lá é guerra. Lá tem a galera do CV, que age de um jeito. Tem a galera do Terceiro Comando, que age de outro jeito. Tem a galera da milícia, que age de outro jeito. A ADA, a polícia. Que também age no varejo. A milícia também é varejo. Também é varejo. Também disputa. Né? É o gatonete. Os serviços são disputados pela milícia e pelos grupos organizados, outros grupos organizados criminosos. Mas é varejo. Sim. São dois modelos de negócio diferentes. Rapaz, que maluquice, a gente chamando de modelo de negócio, mas é. Mas é uma maluquice mesmo, assim. A gente, e não dá pra dizer que não é um negócio, né? É um negócio absolutamente ilícito, que lida com morte, que lida com arma, com droga e tudo mais. Mas o jeito que eles operam é um jeito... O PCC é um jeito empresarial. Até eles delegam funções baseado na capacidade dos seus membros e tudo mais. É uma coisa cuidadosa, né? Com centros de comando, posições, se um morre, quem que vai assumir, tudo bem delimitado já, né? E a polícia fala, se você prende um, tem 10 querendo entrar no lugar. Daí a dificuldade de você combater. E o que dá pra fazer, no fim das contas, assim? Tem que asfixiar a grana desses caras, né? Então, uma operação como essa que a gente teve, que eu esqueci o nome, dias atrás aí, de pegar o dinheiro que tava lá com os caras da Faria Lima, isso daí é um jeito. Mas o jeito mais eficiente seria cortando o tráfico de drogas,
né? O problema é que a gente precisa de vontade política, a gente precisa lidar com a coisa de uma forma diferente, pelo menos do jeito que eu enxergo, porque, pelo visto, o jeito que a gente está lidando até agora não está funcionando muito bem. Né? Vocês viram semana passada uma foto daquele ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, que agora está preso, acusado de ligações com crime organizado? Tem uma foto, foi divulgada uma foto dele, ele fez uma foto numa sala assim, em cima de dinheiro. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu tinha visto, acho que muitos de vocês viram fotos de pilhas de dinheiro quando a Polícia Federal apreende, né? Uma pilha de dinheiro assim. Mas o cara tem um espaço assim de uns 2,5 metros de comprimento, por uns 2 de largura, e tem pacotes de dinheiro empilhados assim, então é mais ou menos dessa altura e ele tá deitado em cima. Igual eu fiquei filme. olhando aquilo, mano. Cara, isso existe. Esse monte de dinheiro existe. Que doideira. Que loucura, cara. uma Nunca tinha visto. É uma coisa chocante mesmo, a ponto de... Parece o filme do Batman lá, com o Coringa deslizando por cima do dinheiro. Assim, é uma parada... Porra. E dinheiro, né? Que também já é uma coisa que a gente já não vê há um tempo, né? Dinheiro. Papel, né? É. O PCC, ele de fato consegue produzir algumas coisas aí interessantes, esquisitas. Bom, vamos falar um pouco de Charlie Kirk? Charlie Kirk. Charlie Kirk. Então, Kirk é a pronúncia do sobrenome dele? Kirk. eu acho que é Kirk. Kirk. Eu vi nas mídias americanas, tava Kirk mesmo. É, nas mídias americanas, professor. Pra mim, o cara sabe, o cara pra mim manja. vem naturalmente. Charlie Porque Kirk. você falou Kirk Douglas aqui, né? Tá bom, Ó, Charlie Kirk. isso é para os mais antigos. Os mais jovens vão falar assim, Kirk quem? Um grande ator, pai de Michael Douglas. Michael Douglas! Isso aí também é clássico. Olha aqui, ó. Isso daqui é a imagem que o Tramonta tava falando aí, ó. Ah, olha a imagem aí, cara. É. Você já viu algo parecido com isso? Eu nunca tinha visto isso. Olha a quantidade de dinheiro que tem aí, cara. Muito dinheiro. Assustador. A gente fica de boca aberta olhando. Esse aqui é o cara das joias, não é? É, Acho que é o cara das joias lá. exatamente. Bom, o Charlie Kirk, cara, que foi assassinado aí na semana passada, a galera que, na verdade, eles encontraram... O pai do assassino o denunciou pra polícia, né? E o cara é o Tyler Robinson, que pode pegar a pena de morte. Pode pegar a pena de morte. Então, ó, a polícia prendeu o Tyler nessa sexta-feira, dia 12, após encontrarem indícios físicos da autoria do crime. Nessa terça, dia 15, a promotoria de Utah disse que Robinson informou ao seu colega de quarto que o motivo do ato seria ter se cansado do ódio dele. A acusação significa que ele poderá enfrentar pena de morte por disparo de arma de fogo e obstrução da justiça. Cara, já que tu cansou do ódio do cara, tu faz o quê? Vai lá e mata o cara. Inclusive, aparentemente, Meu Deus do céu, cara. ele tinha um relacionamento com uma mulher trans também. É. E alegava, né, que o Charlie Kirk, ou Kirk, ele incentivava a transfobia e tal. Então pode ser um dos motivos... Tá tudo sob investigação ainda. Mas pode ser um dos motivos que tenha justificado esse crime horrendo aí que o Tyler Robinson fez. A polícia encontrou uma toalha, né? Enrolada na arma que teria sido usada para o crime. E nesta toalha foram encontrados sinais de DNA que depois, comparados com o DNA dele, mostraram que realmente seria ele o autor, né? É ele o autor. E além disso, ele teria também dito a outras pessoas que foi ele quem matou, né? E Ele compartilhou mensagens também, né? Falando que ia esconder o fuzil em determinado espaço. Isso para a própria companheira dele tá denunciando também, tá compartilhando com a polícia informações. E aparentemente o único que está se negando a compactuar é o próprio Tyler Robinson, que, segundo o governador de Utah, não está contribuindo em nada para as investigações. O pai dele foi quem entregou ele para a polícia, né? O pai dele é ligado ele é da unidade policial da cidade lá, não sei o nome da cidade onde eles moram, e ele manteve o filho em casa e o cara ficou lá até ser entregue, até a polícia chegar lá e fazer a prisão. Agora, tem essa gravidade do crime, né? Mas aqui nós tivemos, na sexta-feira, um ato que não teve a mesma gravidade física, mas tem uma gravidade política, que é a filha do ministro Fachin, do Supremo, que é
a professora Melina Fachin, ela é professora, diretora do setor de Ciências Judiciais da Universidade Federal do Paraná. Ela participou de um evento e na saída do evento ela tomou uma cusparada na cara. Um cara passou perto dela e gritou, lixo comunista, e deu uma cusparada na cara dela. Lógico, a gente não está comparando o que aconteceu nos Estados Unidos, pela gravidade, com aquilo que aconteceu no Brasil, que também é grave, que é o fato que as pessoas acham que você resolve questões políticas assim. Com violência, qualquer que seja. Com desrespeito, né? É uma coisa muito preocupante, né, rapaz? E, aliás, acho que até incentiva o outro lado, porque imagina, poxa, se você é um cara, por exemplo, de esquerda que não compactuava com as ideias do Charlie Kirk, aí tem alguém, por exemplo, aparentemente, né, tô tudo sob investigação, mas aparentemente realmente foi um crime político motivado por questões de divergências ideológicas. Você não vai se sentir representado por uma pessoa dessa. E, aliás, por exemplo, o Charlie Kirk, ele foi uma pessoa que defendeu que tudo que a OMS, por exemplo, fez acerca da pandemia estava errado, que a OMS estava concomunada com a China. Ele defendeu, por exemplo, que as eleições que elegeram o Biden foram eleições irregulares e o cara é morto. Poxa, porque estão querendo calar ele. Então quer dizer que talvez ele tenha algum tipo de razão nos argumentos. Entende? Então, nem do ponto de vista assim, político, de luta política faz sentido, porque você acaba fortalecendo muito mais o outro lado, porque o seu lado parece o menos razoável da história. Então, de fato, é um crime político. E, infelizmente, assim, a tendência, pelo menos pelo que eu vejo, é aumentar. Ainda mais com a eleição americana que vai rolar, a eleição brasileira também que vai rolar no próximo ano. Esse risco existe. E sobre tudo isso que a gente está falando, cara, você acha, assim, a gente vai ter... Você acha que, assim... Esse crime, ele muda alguma coisa ou do ponto de vista do governo americano, o Trump falou sobre isso, ele decretou luto e tudo mais. Isso municia o Trump de alguma forma para pelo menos no discurso, sim, né? Não, com certeza. O Charlie Kirk, ele era muito forte, principalmente nos jovens, né? Ele tinha um discurso... ele começou com o movimento Turning Point, em que ele falava que as escolas estavam todas propagadas com a cultura woke, e ele começou a fazer um modelo até que alguns políticos brasileiros começaram a imitar, que ele colocava a mesinha nas universidades e falava assim, o Trump é o melhor presidente, mostra que eu estou errado. E aí ele tinha uma retórica muito boa, falava muito bem, e ele geralmente, né, vencia ali os debates, e isso começou a fazer com que o movimento crescesse um monte, e o Trump, até por exemplo, a escolha do J.D. Vance enquanto vice-presidente foi depois de uma consulta ao Charlie Kirk, inclusive. Então, é uma figura importante na Casa Branca. A esposa dele falou que ele estava considerando se candidatar nas próximas eleições. O Trump considerava ele como conselheiro de como se comunicar, principalmente com a população mais jovem, né, com jovens, que o Trump não tem tanta proximidade assim. Então, isso vai ser muito usado pelos republicanos para conseguir angariar a imagem que os democratas eles são radicais, e acho que os democratas eles estão tentando meio que descolar essa imagem. Você pega, por exemplo, o Gavin Newsom, governador da Califórnia, o próprio Biden também se pronunciou no sentido, a gente discorda dessa postura, não concordamos com alguns posicionamentos dele. Por quê? Porque é a vez, né, no mundo que a gente vive, que é o mundo da pós-verdade, em que a emoção que a notícia te causa interessa muito mais do que a veracidade da notícia. Um atentado, um crime horrendo como esse político, vai servir como argumento para os republicanos tentarem se fortalecer. Em um momento em que eles estão passando por uma queda de popularidade por conta de questões econômicas, principalmente, né, de inflação e tal. Então, acho que foi assim, um prato cheio para os republicanos, politicamente, tentarem se revitalizar do ponto de vista de popularidade. O Kirk tem uma coisa, né? Quando ele começou com essa organização, em 2016, se não me engano, né? Ele dizia que Estado e Igreja não poderiam caminhar juntos, que eram coisas distintas, né? Com o passar do tempo e à medida em que ele vai tendo maior destaque e vai angariando mais apoio e que os encontros promovidos por ele têm maior público, ele muda de posicionamento. E aí ele passa a dizer que religião e Estado podiam caminhar juntos. E aí ele anexa a questão religiosa, muitas vezes, a um discurso. Né? E passa a atender também a outros públicos. Né? Ele falava, por exemplo, ele defendia a supremacia da civilização, da chamada civilização branca, da civilização europeia ou americana sobre a civilização oriental. Ele falava que é superior. Né? Ele tinha algumas posições em relação ao aborto, inclusive em casos de estupro, que são muito discutíveis. Porém, era a linha dele, era a linha que ele definia,
que ele defendia e era apoiado e era acompanhado por muita gente, né? Nada disso, assim, não gostar de nenhum desses temas aí, porra, Justifica, te dá né? motivo pra tu dar um tiro no cara. Com certeza. Justifica, né? claro que não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Pois é, e acontece, ele toma esse tiro, inclusive, no momento que ele tá fazendo o que ele sempre faz, né? E ele, se eu não me engano, tá falando de armas mesmo, né? Perguntam pra ele... Para pessoas trans, inclusive, né? É. Que ele estava falando sobre o aumento sobre quantas pessoas... Uma pessoa foi lá e perguntou, né? Quantas pessoas trans promoveram atentados e tal. E foi nesse momento que ele sofreu o atentado. Em relação à economia, à sociedade americana... Ainda mais dentro dos Estados Unidos, que se prevê tanto a questão da liberdade de expressão. Talvez algumas falas, se ele tivesse falado aqui no Brasil, poderiam ter sido punidas com sanções, multas, eventualmente até prisões, né? Mas a sociedade americana escolheu ao rumo, a democracia deles, a questão do livre-arbítrio, ali, da liberdade de expressão. Então ele não poderia ter, de fato, sido condenado pelas palavras, muito menos dar um tiro, né? Claro. No pescoço dele. Isso daí é um ponto importante mesmo, porque lá eles têm muita coisa que ele fala... Aqui, aqui no Brasil, tem gente que consideraria crime, porque a regra do jogo é diferente. É diferente. Né? Então, mas de novo, todo a maneira como funcionam as coisas nos Estados Unidos montaram um cenário para que acontecesse uma tragédia como essa, né? Porque lá ele pode falar o que quer, sem nenhum tipo de perseguição estatal. Isso não quer dizer que a sociedade não pode ter uma opinião sobre o que ele tá falando, mas perseguição, tipo, não dá pra ele ser preso, né? Não dá pra processarem, eu acho que não, né? Processarem ele pelo que ele tá falando. E nessa mesma sociedade é possível um cara andar com arma, ele compra no Walmart. É isso que eu ia dizer, né? Né? A liberdade para comprar, a liberdade para se armar se torna um agravante quando a pessoa chega no radicalismo, chega no ponto extremo. E, aliás, nos últimos dias, nessas últimas semanas, nós temos visto vários casos de crimes nos Estados Unidos e alguns outros países, de pessoas que entram em igreja, pessoas que entram em boate, pessoas que entram em diferentes lugares e matam uma série de pessoas, agridem e tal, né, provocam a dor e a crueldade, com base na sua posição pessoal, extremamente agressivo em relação ao comportamento dos outros, mas armado de uma arma com uma arma poderosa na mão. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.